Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. A escolha ou mudança de um ofício, uma profissão que possivelmente irá nos acompanhar por toda a nossa vida, começa no curso de formação escolhido. Iniciar essa etapa não é nada fácil, mas ao começarmos, percebemos que os desafios só vão aumentando e ficando cada vez mais complexos ao longo do curso. E esse nem é o maior detalhe. Ao concluir, muitas vezes percebemos que todos aqueles anos dedicados aos estudos foram só o aquecimento para o que realmente nos dedicamos ou nos dedicaremos a fazer. Mas, além de desafiador, o processo de formação é muito prazeroso ao ampliarmos os nossos conhecimentos, criarmos novos vínculos e validarmos nossas vocações. Quando concluímos essa etapa, estamos com um arsenal de ferramentas e um mapa repleto de áreas a serem desbravadas, prontos para iniciar uma nova jornada. É nesse clima e nessa temática que hoje vamos conversar sobre o processo de conclusão da formação em musicoterapia, conversando com alguns estudantes que vêm tanto da graduação quanto da especialização e discutindo, refletindo um pouco com esse pessoal sobre todo esse processo, desafios e expectativas para o futuro. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui em mais um episódio do nosso podcast Através, o nosso último episódio da temporada com os nossos convidados e com o meu parceiro de sempre, Gildásio Januário. E aí, Gil, tudo bom? E aí, Dani, e aí pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, estar aqui também com os nossos convidados que daqui a pouco vão se apresentar, para bater esse papo com a gente, mas eu não podia deixar de falar, aquele famoso jargão. Não sei que hora que você está nos escutando, se é de manhã, de tarde ou de noite. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e com meu amigo Daniel também. É isso aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Através. Hoje a gente vai trocar uma ideia com pessoas, como sempre costumamos dizer, não diminuindo nem enaltecendo ninguém, mas hoje pra gente aqui é uma honra, um orgulho, uma alegria muito grande promover esse encontro, que a gente vai trocar uma ideia com pessoas que estão concluindo ali sua formação na musicoterapia, nossos novos colegas de profissão que estão chegando aí para complementar no nosso ofício, E seguindo uma ordem alfabética que mais uma vez a gente consegue manter o cavalheirismo aqui. Eu vou pedir para a Bruna se apresentar primeiro. Bruna, por favor, você pode nos contar um pouquinho quem é você? Claro, olá a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre as nossas perspectivas a respeito da musicoterapia, já que a gente está chegando aí nessa área, Muito feliz, com todas as descobertas e com todo o crescimento que a gente já teve. Então, eu sou a Bruna, eu sou natural de Santos e eu sou formada em licenciatura em música pela Universidade Católica de Santos, no ano de 2014. Depois disso, eu fiz vários cursos no exterior, tanto de educação musical quanto numa área relacionada a sinos, que é com que eu trabalho aqui no Brasil e dentro da musicoterapia. E aí foi por meio dos sinos que eu acabei descobrindo a musicoterapia indo por esse caminho. Atualmente eu dou aula numa escola, uma escola regular, como professora de música. Eu atendo como se fosse uma experiência estágio em residenciais de idosos, com musicoterapia e sinos, e leciono para alunos
particulares. Maravilha, muito prazer, muito bem-vinda aos nossos microfones, a esse nosso encontro aqui no Através. É um prazer conversar com você aqui nesse episódio. Obrigada. Seguindo as nossas apresentações, vou pedir para o Carlos se apresentar para a gente também. Por favor, Carlos, conta um pouquinho para a gente quem você é. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí ao convite do Daniel, convite do Gildásio, e dizer que é uma honra estar aqui. É um barato, porque assim, depois de ouvir várias vezes essa apresentação, é muito legal a gente estar dentro, né? Ouvir várias vezes vocês fazendo essa introdução é muito bacana. Eu me chamo Carlos Peixoto, eu tenho licenciatura em música pela FAAM, FMU, e em seguida eu fui fazer bacharelado de licenciatura em História também na FMU. E depois, eu não vou entrar agora na parte já de musicoterapia, porque é uma história até interessante, mas só para concluir a apresentação, eu fiz pós em arte terapia e psicopedagogia, e agora juntamente com a Bruna, a gente está concluindo aí na Santa Marcelina essa pós em musicoterapia aplicada. Eu trabalho na área de reabilitação, na instituição Luci Montoro. Eu sou técnico de oficina terapêutica de música. E não preciso nem dizer o amor que tenho pela música, assim como vocês também. Sou casado, tenho um filhinho de 8 anos, e ele fez a primeira apresentação de piano no sábado passado, lá em Mia, chorei pra caramba. Enfim, é isso aí, todos os temas relacionados à música, né? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece ao aceite, né, a disponibilidade para trocar essa ideia com a gente, a toda a parceria, ouvindo os episódios anteriores, né, enfim, todo esse apoio que você dá aí pra gente, Carlos. E para concluirmos as nossas apresentações, não menos importante entre os convidados, Guilherme, por favor, se apresenta aí pra gente, por favor. Olá, boa noite, meu nome é Guilherme, obrigado pelo convite. Como eu disse, meu nome é Guilherme, tenho 20 anos, sou natural aqui de São Paulo e sou graduando em musicoterapia, lá na FMU, estou no 6º semestre, e atualmente sou estagiário em algumas instituições, dentre elas a própria FMU, na clínica escola da FMU, no DEC, voltado ao neurodesenvolvimento de envelhecimento, aqui em São Paulo, e numa instituição chamada Irmãs Hospitaleiras, aqui em São Paulo, também voltada à área psiquiátrica. Enfim, mais ou menos o meu caminho na musicoterapia vou contar um pouco mais para frente, mas em geral é isso. Estou chegando na área, ainda sou um pouco novo, estou me descobrindo ainda em que áreas que eu estou pensando para o futuro, mas vou adorar compartilhar com vocês as minhas perspectivas. Maravilha, muito obrigado, Guilherme, muito prazer te conhecer também. Bom ver que tem essa amplitude, né, já disponível, por exemplo, na questão dos estágios, esse interesse por diversas áreas, assim, e ver como a própria musicoterapia ela vai não só acolhendo, como ampliando, né, os olhares, as possibilidades que a gente tem desde ali do período de formação, né? Então, eu acho que para a gente começar aqui a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta muito semelhante a uma pergunta que fizeram para mim quando eu comecei a minha graduação em musicoterapia, só que considerando que vocês já estão, né, prestes a iniciar a profissão musicoterapeutas, então queria perguntar para vocês, o que mais encanta vocês na musicoterapia? Considerando assim o interesse, a curiosidade que vocês já tinham antes, o que vocês observaram, né, em todo esse período acadêmico, vocês conseguem me dizer o que encanta vocês dentro da musicoterapia? Para mim é muito claro, e eu acho que também está relacionado com algumas mudanças da minha personalidade como pessoa, mas acho que me encanta eu poder usar da música em benefício do outro.
sabe? Em ver uma pessoa melhorando e também tendo um processo de reabilitação dela e também processos de cura e de mudança e de melhorias em geral na saúde, né, da pessoa por meio da música, sabe? É você utilizar a música com inteligência, promovendo o bem-estar do outro. E eu gosto muito de assistir alguns episódios também de TEDx no YouTube, onde a gente vê vários relatos de pessoas de processo de reabilitação, sabe, depois de acidentes, eles melhorando com música. Então, eu acho que o poder da música, para mim, é encantador nisso, no âmbito da musicoterapia. Tem até um livro que eu cheguei a ler um tempo que fala o poder da música e relata também o quanto que a música tem crescido dentro dos hospitais, justamente por causa desse poder que ela tem de influência no ser humano em processo de reabilitação e de promoção de saúde. Então, acho que o poder usar a música em prol do outro e ver o quanto que as pessoas mudam, tanto emocionalmente quanto intelectualmente e em processos cognitivos, acho que para mim isso é encantador. Eu creio que para mim a musicoterapia ela deixa um caminho bem claro assim de como de uma maneira sensível a gente consegue transferir o potencial terapêutico inerente à música, né? Que a gente tem, que a gente conhece na nossa rotina, assim, né? Em vivência que a gente consegue fazer desde o nosso crescimento pessoal, né? De, por exemplo, quem nunca colocou uma música um pouco mais triste enquanto estava um pouco mais cabisbaixo, colocou uma música mais alegre para animar, para levantar o humor, coisas assim. Conversar sobre música aí em vivências, em bares, coisas assim, que exprimem o potencial inerente da música, desse potencial terapêutico, né? E eu acho que o que me encantou, o que me chamou mais em musicoterapia é justamente isso, né? De como a área ela consegue se sensibilizar e transformar esse potencial inerente à música num processo sistematizado, científico, né? Em que tem uma união concreta mesmo, terapêutica objetiva, uma união entre arte, ciência, e principalmente a relação que a gente tem com música, né? A relação entre homem e o som que circunda ele. Nossa, quase que não. Depois dos dois, acho que já tá bem colocado aí. Eu também eu sigo essa mesma linha de pensamento, né? Eu sempre vi na música eu sempre gostei, assim como todos aqui, de música, mas eu sempre achei interessante esse viés que a música tinha, que não só de entretenimento e de interpretação e enfim, né? Lógico que quando eu era pequeno, aliás, num episódio que eu vi de vocês agora há pouco, só que, desculpa, eu não vou lembrar quem foi que falou, não, eu nunca pensei em ser musicoterapeuta, eu queria ser cantor de rock, queria ser famoso. E eu era a mesma coisa, acho que talvez todos nós, não sei, né? Eu queria tocar e sair por aí, aquela coisa toda, né? Com o tempo você vai vendo as possibilidades que a música tem, e eu acho que a questão de você poder utilizar essa ferramenta que você tanto ama, né, para ver a transformação na vida das pessoas, acho que isso não tem preço, né? Lógico que isso é uma coisa que vem realmente com o tempo, né? E a gente vai procurando entender cada vez mais esse processo. E é muito legal quando a gente vê que a gente pode fazer parte desse processo, né? Contribuir de alguma forma, né? E, e é muito bom a gente estar nesse momento agora. Acho que a musicoterapia, apesar de nova, ela tem, eu acho que pelo fato de ser nova, ela tem muito campo pela frente, né? Apesar de ter tanta coisa escrita, tanta pesquisa, tanto material, mas a gente tem aí, acho que um universo de possibilidades, né, pela frente. Eu quis fazer musicoterapia quando eu estava fazendo a licenciatura, né? E eu ouço vocês falar, não sei, um dos dois é formado na FPA, não é? Vocês passaram, um dos dois passou o Gildas. E aí eu fiz a licenciatura, coisa e tal. Falei, bom, vou fazer agora pós, né? Ouvi falar da FPA, lá na FAAM, ouvia falar bastante. Falei, eu vou lá correr na FPA, vou fazer pós. Porque eu já tinha feito música, depois tinha feito história. Eu falei, não vou fazer mais uma graduação, mais 4 anos.
Aí não dá, né? Fazer uma pós. Na hora que eu chego lá, no ano que eu cheguei lá, acabou a pós em musicoterapia. Eu havia passado em novembro, dezembro, havia conversado inclusive com a Eliana Malanga, né? Saudosa Eliana Malanga, que era uma das coordenadoras lá. Aí no ano seguinte eu cheguei lá em janeiro para fazer a matrícula, não, não tem. Falei, como assim? Não, não tem, não sei o quê. Eu não entendi, até hoje não entendo o motivo, porquê, né? Do porquê. Mas enfim. E aí disseram que ia voltar a ter um dia até hoje, né? Inclusive o curso de graduação depois acabou, né? E acho que não voltou mais, né? Eu não tenho contato com a FPA, mas acho que não voltou mais, né? E, enfim, e essa vontade ficou, né? Esse encanto que eu tinha, essa coisa que eu tinha, eu procurei utilizar isso na área de musicalização infantil, né? Sempre procurando esse ganho que foi falado aqui pelo Guilherme, que colocou muito bem, né? Esse ganho todo que a música oferece, né? Esse potencial que a música tem, foi sempre que eu procurei explorar. E depois na área de reabilitação no Luci, idem, né? E finalmente consegui, né? O ano passado, com essa pós, finalmente consegui matar a vontade aí, né, de cursar a musicoterapia, né? Depois de tanto tempo, né? E bacana, né, escutar o pessoal falar, né, sobre encantamento, porque o encantamento ele passa pela nossa subjetividade, né? E aí vocês também tocam no lugar de quem está aqui também entrevistando. Um dia foi aluno também do curso de graduação de musicoterapia e confesso que esse encantamento aí também, lá do início, ele vai se amadurecendo em outras circunstâncias. O encantamento, por exemplo, de estar aqui junto com o Dani fazendo podcast, é um encantamento também para mim, né? Mas me lembro, assim, da entrada da faculdade. Me conecto muito com as histórias que vocês trouxeram aqui também, de poder enxergar na musicoterapia um potencial, inclusive, de transformação, né? E nunca vou esquecer de ter iniciado na FMU e terminei na FPA. E na FMU eu lembro da professora Maristela, que era uma aula de audição, a primeira aula, assim, tava todo mundo lá, o que é que vai acontecer aqui? E aí cada um tinha que escolher uma canção, né, uma peça para poder apresentar, e eu tava com o coração na mão ali, sabe? E, poxa, aquele encantamento parece que ainda falando aqui com você está vivo em mim, né? Porque está vivo na minha subjetividade, está vivo naquilo que ainda hoje eu acredito também com a musicoterapia. E cada dia, né, é um paciente novo que chega com você e você se encanta por aquela história, né? Pela transformação daquele processo. Mas o Gil aqui hoje não é para falar do Gil, não. Eu quero escutar vocês, né? É um prazer escutar vocês. E gostaria de fazer uma pergunta. Quais os desafios que vocês enfrentaram até mais ou menos aqui, chegando até aqui, né? Talvez um grande desafio ainda quem tiver que entregar TCC, se não tiver que entregar TCC, estágio, né? Mas qual o desafio que vocês, cada um de vocês, que vocês passaram e poderia compartilhar conosco nessa trajetória acadêmica de vocês? Ah, eu vou compartilhar, eu acho que o Carlos vai junto comigo, mas eu acho que o mês de aula de neurociência com a Rita foi o primeiro desafio. Foi logo o começo, né? Foi, Foi a abertura do curso. foi um mês de muita informação, e aí foi, é porque ela é extremamente inteligente, né? E aí ela compartilhava tudo em detalhes com a gente, só que é muita informação, são muitos processos, né? Então, acho que aquele foi o primeiro desafio, tanto que são coisas que eu ainda estudo, eu acho que a gente vai estudar pelo resto da vida, né, por causa das inovações e tudo mais. Acho que esse foi o primeiro desafio que apareceu para mim durante a jornada de aulas, né, dos conteúdos. Aí o segundo desafio que teve para mim foi quando a gente fez a primeira etapa de estágio, né, que eu fiz junto com o Carlos também, que foi com autistas, numa clínica. E foi um desafio, né? Eram crianças autistas e a gente tinha diferentes casos, né? E crianças que não se comunicavam, né? Então a gente tinha aí essa experiência e foi um desafio, né? É uma experiência bem curta no caso, não tem como a gente se aprofundar muito,
Mas eu entrar em contato, eu acho que nessa fase que a gente está em formação, né, acadêmica, da pós, eu acho que o entrar em contato, ele é muito importante. Eu acho que, né, eu acho que se tivesse mais oportunidades, seria muito bom. Porque, né, você tá com as aulas e na parte teórica é uma coisa, quando você tá lá e na parte Com prática certeza, é bem com diferente, né, certeza. Carlos? Eu, eu lembro bem desse começo, que a primeira aula, a Rita ainda falou assim: olha, pessoal, não é para se assustar. Aí quando falou não é para se assustar, você já fica assustado, né? Você fala, o que vai acontecer, né? E, e aí eu lembro que quando terminou o módulo, né? Foram 4 aulas, né, Bruna? Quando terminou o módulo, ela perguntou o que vocês acharam. Eu falei, olha, professora, eu não entendi nada, mas eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso e me instigou muito a estudar, a pesquisar. Porque eu acho que esse é o papel do educador, né? É você instilar ali, é você plantar a sementinha para que o aluno corra atrás, né? Por mais assustador que seja, os desafios não são poucos, né? E eu acabei optando por essa área, viu, Bruna? Acabei indo na musicoterapia neurológica porque eu achei assim tão fantástico. Pirei, sabe? Minha cabeça deu. Eu não imaginava que a musicoterapia estava nesse nível. É lógico, você fica de fora, né? Você só ouve É, comentários e tudo mais. Mas achei assim fantástico. E o desafio do TCC, assim, para mim tem sido, primeiro, a falta de contato com o artigo científico, né? Então, o nosso trabalho é de revisão, né, bibliográfica, e aí você começa eu pelo menos, vou falar por mim, né? Posso generalizar. Comecei naquele ritmo da tartaruga, né? Sossegadinho, entrando no site, baixando o artigo e lendo, aquela coisa, né? Até meio romântico, né? Você fazer essa pesquisa. Quando você vê que o tempo está correndo e aí você tem que acelerar, né? Aí realmente você sente o desafio. Mas é assim, é muito instigante, né? Você aprender, você estudar é realmente muito legal. É cansativo, né? Os estágios, eu concordo perfeitamente com o Bruno, os estágios são muito bons, é um outro tipo de desafio, você está ali na prática, né? E quanto mais estágio, melhor. Se antes do estágio, você acha que entendeu, não é? É essa sensação que a gente, oh, legal, né? Já vi falar um monte de coisa, já, né? A professora falou umas 30 vezes a mesma coisa, eu vou chegar lá, vou dar conta, mas quando você está ali, você e o paciente, e ainda que não ficamos sozinhos, né? Porque a gente ficava em dupla, né? Mas é muito legal, isso dá uma acelerada assim em você, né? A gente entrou de um jeito, estamos saindo de outro, né? Assim, totalmente transformado, né? Se não à altura, mas pelo menos estamos nos esforçando, né? e nessa parte que você comenta sobre a gente entrar de uma maneira e sair de outra, eu acho que a gente pode compartilhar um pouco com ele sobre a experiência que a gente teve com os cidadãos cantantes, onde, pelo menos por mim, né, que vem do mundo erudito e clássico, então, tipo, qualquer coisa fora de tom incomoda demais e é desconfortante. Então, quando eu me dei de cara naquela situação que eu tive que estar numa experiência de um coro que desafinava e que perdia o ritmo e tudo mais, aquilo foi desconfortante, só que ao mesmo tempo abriu a minha perspectiva, a minha mente para outro tipo de vivência musical, para outros objetivos, né? Que não o da perfeição musical na qual eu convivia, né? Então, isso me abriu, isso me transformou de uma certa maneira, acho que me fez entender mais o que seria a musicoterapia, como ela é inserida por essa perspectiva de não a perfeição, mas sim na relação emocional do ser humano. Eu me identifico muito bastante com o que falaram, porque eu passei por experiências muito semelhantes, assim, apesar de serem em contextos diferentes, né? Eu senti também um friozinho na barriga no começo dos estágios, né? Que é o momento do vamos ver, né? É o momento de colocar, pelo menos eu fiz a graduação, fiz 3 semestres, 1 ano e meio de teoria pura,
E o estágio é a hora do colocar a mão na massa, real, né? Então, esse foi um momento com certeza desafiador, né? Mas como falaram, né? O, a sua presença ali, quando você vê, quando você abre o olho e vê que você está com o paciente na sua frente, é um monte de coisa que passa pela sua mente, é uma sensação muito, muito gostosa de poder colocar em prática o que você está vendo, né? Você, mesmo fazendo errado alguma coisa, mesmo tendo uma postura, um posicionamento ali um pouco mais questionável, eu acho que esses momentos assim são muito legais, né? De se observar mesmo, né? De observar como você está, como você aprendeu, o que que você precisa melhorar, tudo isso, né? E eu acho que um desafio próprio que foi, pelo menos na, da minha geração da faculdade, é que eu entrei em um momento de pandemia. Eu entrei no começo de 2020. Então, os primeiros 3 semestres, esses primeiros de teoria, foram tudo online. Eu não tive, eu tive, na verdade, falar a verdade, eu fiz um mês presencial e depois foi tudo online, né? E o curso de musicoterapia, vocês sabem bem, né? É um curso visceral, né? Um curso para você vivenciar, para você observar, sentir na pele, para de fato você absorver, não só absorver, mas incorporar aquilo para você, né? Colocar na sua vida, se observar enquanto um ser que se relaciona com música o tempo todo e vai usar dessa relação própria para atender, né? Então, eu acho que um desafio, pelo menos dessa minha geração da FMU de 2020, sofreu bastante é justamente isso, as práticas, né? O momento ali de conhecer a musicoterapia, né? Eu acho que o conhecer musicoterapia com prática no presencial é uma coisa que, infelizmente, eu não tive, mas, enfim, estou tendo oportunidades agora de conhecer, de ter realmente essas práticas, essas vivências, essas experiências musicais que são super importantes para o repertório, né? Para o autoconhecimento enquanto profissional musicoterapeuta. Eu acho que essa é o ponto principal, assim, né, de questões durante a formação. Pô, que bacana, que falas potentes que vocês trazem, né? Que olhares profundos que vocês trazem também. Desde essa questão do encantamento, né? O que canta, na primeira pergunta que eu fiz, essa que o Gil fez também, da questão dos desafios. TCC é sempre uma coisa que deixa a gente com as pernas bambas, né? Mesmo quem nunca fez, já entra na faculdade com esse fantasma sendo criado, assim. Mas é uma coisa que é uma experiência, eu acho, muito importante, muito válida, pensando principalmente na grandeza que a musicoterapia tem e na necessidade que ainda existe de produções científicas, né? O Carlos trouxe a questão de já termos muitos trabalhos publicados, muitos temas, muitas referências, mas a gente ainda tem um campo extremamente vasto, assim, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalho, inúmeras possibilidades de pesquisa, de descobertas, de validação, de hipótese e tudo mais, né? Então, uma coisa que eu acho legal de vocês terem trazido sobre essa experiência do TCC e pensando nisso como uma prática de vida mesmo, né? Todos vocês comentaram disso, de poder se observar ao longo desse processo. Então, mudar, sabe, amadurecer enquanto pessoa também. Isso é bacana e é algo que vai perdurar por toda a vida, sabe? Eu também sou professor, né, numa pós-graduação, e eu sempre comento com os meus alunos, assim, que a questão do estudo, do aprendizado, do aprimoramento, ela vai ser constante, sabe? Se você quer ser um bom musicoterapeuta, você vai estar sempre estudando. Seja uma questão de curso, seja uma questão de leituras mesmo, né? De eu simplesmente ir lá, pegar um artigo, ler um livro sobre o público que eu atendo, sobre um tema que eu me interesso, e aí continuar me desenvolvendo.
E vocês tocaram em dois pontos que um deles, de certa forma, já foi até respondido, né? Me veio uma pergunta aqui que já foi até respondida, que é justamente a questão dos estágios, né? Sobre a importância que vocês consideram da realização de estágios durante esse período acadêmico, né? Mas eu acho que o Guilherme trouxe uma questão, ele trouxe um ponto que eu acho que é muito mais importante da gente conversar, que é esse processo de aprendizado que vocês, todos aqui presentes, acabaram sendo impactados por isso, que é o impacto que a pandemia trouxe, né, de ter que distanciar todo mundo, de perder este contato presencial, de perder, por exemplo, as vivências ou essa frequência de vivências ali que as aulas presenciais podem proporcionar. E aí eu queria saber de vocês, né, fugindo um pouquinho das perguntas que a gente compartilhou, do roteiro prévio que a gente tinha, né, já tá virando também uma tradição aqui, né, Gil? A gente tem um roteiro e de repente o roteiro ir se construindo, se modificando ao longo da conversa, o que eu acho muito legal. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que foi esse processo, né, de aprendizado durante esse período da pandemia, né, os desafios relacionados à aula online, a essa questão das vivências, e vou até acrescentar aqui uma certa pimentinha entre a gente, para os nossos ouvintes também, pensando, por exemplo, em ofertas de cursos EAD de musicoterapia, sabe? Ou uma formação em musicoterapia que é realizada ali em 6 meses. Vocês que estão concluindo agora esse processo, né? Estão principalmente com muitas informações de base da musicoterapia, bastante frescas. Então eu gostaria de que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão da importância, né, dessa vivência, como que foi esse processo nesse período pandêmico, né, mas a importância dessa questão presencial, dessas vivências, desse aprofundamento nos conteúdos. Como eu havia dito, né, a minha classe é uma classe muito resiliente. A gente está com, acho que 35 alunos, apesar de, em momento de pandemia, né, eu acho que é uma das maiores classes que a FMU já teve, mesmo em momento de pandemia, né, então é uma classe que eu tenho muito orgulho de participar, de ter profissionais, colegas, futuros colegas, tão resilientes, né, tão preocupados com a formação, né. Eu acho que esse momento de pandemia é justamente uma queixa que pairou na cabeça de todo mundo, assim, né. Quando a gente foi para o quarto semestre, eu me lembro muito bem, que no quarto semestre a gente inicia os estágios, né, na própria clínica, escola da faculdade. A insegurança era muito certa, assim, né? Porque apesar de nós termos feito vivências, sim, só que vivências online, vivências bem adaptadas ao contexto online, né? Apesar de termos visto bastante conteúdo na faculdade, com aulas síncronas e tudo mais, né? Mas a insegurança era certa porque o contato, esse face a face, é o que faz a musicoterapia, né? Esse face a face, essa presença, o físico, né, o corporal, ele é o, o que, o que organiza mesmo, né, as nossas relações em musicoterapia, com pacientes, conosco mesmo, com colegas de trabalho. Então, eu acho que essa parte do corporal, da relação física, ela, colocando na outra pergunta, né, de cursos EAD, em musicoterapia, eu creio que seja algo impossível mesmo, né, de realizar, justamente por essa necessidade do campo de ser algo visceral, de ser algo vivenciado, de ser um conhecimento que você consegue adquirir, apreender no, na vivência, né, na experiência, com aquela experiência musical, porque a gente tem vivências musicais o tempo todo, a gente ouve música, a gente toca algum instrumento, mas as vivências musicais musicoterapêuticas, elas são num refinamento, num objetivo específico de amadurecimento do musicoterapeuta, né? Então, se essas vivências elas não forem
potencializadas e experimentadas de uma forma, de uma forma de qualidade, a, a formação ela se perde um pouco, né? Ela vai se dissolvendo justamente por essa falta do eu com o outro, né? Acho que esse é o ponto. Não, eu particularmente não sou nem um pouco a favor desses cursos online, principalmente falando de musicoterapia, eu acho que pode ser feito das duas formas, né? Tanto online como presencial, acho que não tem como ser 100% online, porque você precisa dessa vivência em contato com outro ser humano, né? Por exemplo, dentro da pós-graduação, a gente teve aula de improvisação com voz, então era muito difícil, porque, né, no Zoom e no Google Meet tudo atrasa, e tem interrupção e tudo mais, então não rolava. E a outra experiência que a gente teve também, quando a gente começou a fazer as aulas presenciais de ter que ir lá para Santa Marcelina, foi uma aula que a gente teve sobre a divisão dos instrumentos com relação ao corpo do ser humano. Então, a gente conseguia separar os instrumentos de acordo com o corpo do ser humano, né? Qual que a gente achava que se encaixava. E assim, foi uma aula sensacional, né? E outra aula também que a gente teve sobre escutativa, né? Que é diferente de uma escuta normal. Também foi sensacional essa troca de ideias, foi praticamente uma sessão de terapia. Então, assim, eu acho que as aulas teóricas a gente consegue fazer online, tudo certo, mas tem aula que a gente precisa tá lá, né? E também pela vivência que a gente tem com as outras pessoas, e aí a gente troca ideia, a gente conversa, né? A gente se vê. Eu, eu Desculpa. concordo que a. Ou não, pode falar. Fala, Guilherme, pode falar. Não, eu só ia comentar uma coisa que a Bruna trouxe, justamente desse contato, né? Uma das coisas que mais me, me agradaram em experiências musicais, nas primeiras experiências, é observar, claro, eu, como me sentia e tal, mas observar os outros, né? Eu acho que essa é a parte principal, assim, né? De como você tenta observar, tenta traduzir para você mesmo, assim, o que o outro tá sentindo, né? Mesmo que essa tradução tipo, muito, seja bem subjetiva, né? Mas eu acho que esse olhar para o outro que a Bruna trouxe começa já nessas experiências em processo de aprendizado, né? De observar seus colegas, seus amigos de classe, né? De como eles ficam o corpo, como colocam a postura, como se reagem a tal experiência, reagem a tal som. Eu vivo num outro momento e eu acredito que essa mudança que a pandemia trouxe em nível mundial teve muita coisa ruim, porém teve muita coisa boa, né? E eu acho que essa dosagem aí vai muito do momento de cada um, né? Eu vou ser sincero com vocês, vou abrir meu coração aqui, acho que o podcast é lugar para isso. Quando eu conversei, eu não vou nem entrar ainda no assunto da pimentinha, que a pimentinha é uma pimentona, na verdade, essa que você colocou, Daniel, porque eu fiquei muito preocupado com essa questão, porque você abre aí a internet e você vê ofertas aí, você fica pensando, pô, como é que em 6 meses o cara consegue, né, uma área de conhecimento tão grande, em 6 meses dá para o cara, né, como é que abarca todo esse conhecimento? Mas, enfim, quando eu fui falar com a professora Maristela, e eu perguntei para ela, professora, eu preciso cursar musicoterapia, aliás, faz tempo que eu tenho vontade, mas agora eu quero sentir que é a hora. E aí ela falou da Rita Moura, falou, olha, tem esse curso assim, assim, assado, e eu já havia, na verdade, procurado a Rita no primeiro semestre de 2020, mas por conta da pandemia, não fechou turma, e ela me retornou por e-mail dizendo que não ia acontecer, né? Falei com a professora Maristela em junho, julho, e ela falou, não, Carlos, agora vai abrir. A Rita já me sinalizou, coisa e tal, pode entrar em contato novamente. Eu entrei em contato e a gente começou. E a Rita explicou, falou: olha, Carlos, a gente não tem condição de fazer presencial agora, nesse primeiro momento, coisa e tal, mas os estágios serão presenciais, enfim, né? Falei: ok, professora, eu quero, de qualquer forma, eu quero fazer, né? E aí o que é que aconteceu? Depois de um dia inteiro de trabalho, aí que vem eu abrindo meu coraçãozinho aqui com vocês. Depois de um dia inteiro de trabalho, das 8 às 5, nossa, o cidadão
chega em casa, né? Você tá só o pó da rabiola, né? Eu achei nesse sentido, e nesse sentido eu quero dizer, hein, não estou desmerecendo nem indo contra o que o pessoal falou, mas nesse sentido, para mim, ficou extremamente prático o formato do curso do Santa Marcelina. Não estou me referindo à pimentinha aí que o Daniel colocou. Esses outros cursos são outra coisa, e é uma coisa que totalmente questionável, e, enfim, né? Lógico que o contato pessoal é necessário, né? Nós estamos nos formando terapeutas, e o terapeuta é aquela pessoa que trabalha com pessoas, né? Então, se você não tiver um treinamento com pessoas para trabalhar com pessoas, fica difícil, não é? Só que eu achei que, por outro lado, o formato como foi feito, no nosso caso do Santa Marcelina, eu achei que foi, para mim, foi muito prático, sabe? Mas eu acho que isso é por um outro momento, talvez, de vida, né? Não tenho mais essa juventude aí do Guilherme, da Bruna, já tá estamos mais cansados de guerra, né? Uma coisa mais prática fica legal. Agora, sem tirar, sem desmerecer de forma nenhuma o contato, acho que o contato é necessário, mas eu percebi uma coisa, e comentei isso com a professora, que você não tem como, e isso eu achei um ganho assim fantástico, talvez o maior, né? Você não tem conversa paralela, né? No ensino online, não é? Tanto é que a gente está conversando aqui, não tem ruído, né? Não tem como, né? A turma do fundão querer. Eu falo porque eu sempre fui da turma do fundão, tá, pessoal? Então, não tem como você ter uma turma do fundão aqui, e, né? A gente percebe que, inclusive, os professores têm muito tempo para passar aquele conhecimento, acaba até antes do horário, né? E aí a gente entra numa sessão de pergunta e resposta e tudo mais. Esse eu acho que foi um ganho assim muito legal, né? Lógico que quando a gente se viu ao vivo, né, Bruna, a primeira vez lá no Santa Marcelina, a emoção foi muito grande. Aliás, a gente vinha se vendo há 7, 8 meses só por essa janelinha, né? Então, encontrar os colegas é muito emocionante e as vivências são fantásticas, né? Eu acho que aquilo que a gente fez ao vivo não rolaria fazer, né, online. Mas eu acho que uma dosagem eu acho que é legal, sabe, pessoal? Eu apostaria assim para o futuro num caminho do meio. Eu apostaria em disciplinas que você consegue trabalhar de forma teórica, mas eu digo assim, ao vivo, né? Remoto, né? Não estou falando do curso que você compra e você abre na sua casa, não. Estou falando como aconteceu, como nós estamos fazendo aqui, né? Marcamos um horário, estamos aqui, então temos condição de dialogar em tempo real, pergunta e resposta. E juntamente com isso que é necessário de contato humano, de prática, né? Colocar em prática aquilo que a gente viu teoricamente, aí o encontro é essencial, né? Com relação a essa pimentona que o Daniel falou, olha, é realmente muito preocupante, né? Aliás, já ouvi várias pessoas aqui no podcast de vocês falar sobre isso, e a gente vê que, infelizmente, é aquele caso, né? A gente vê coisas assim que não dá para entender, né? Como será que a pessoa sai, a pessoa que se submete a fazer um curso desse? E eu não estou querendo denegrir a imagem de ninguém aqui, eu estou simplesmente comentando a minha opinião. O que será que a pessoa consegue captar, né? Se nós estamos dando o nosso exemplo aqui de concurso de maior extensão, o fato de ser online muitas das vezes dificultou, aí você imagina você comprar um pacote, porque esses cursos são no formato pacote, não é? Então você compra lá e os preços assim são super apetitosos, né? Porque você tem coisas assim de valor que é o preço de 2 pizzas, por exemplo, né? Então você fica muito tentado a fazer, né? E aí eu fico imaginando o profissional que sai daí, né? Que realmente é preocupante. Por outro lado, eu tenho visto e ouvido, inclusive, eu lembro do Gustavo Gatino conversando aqui com a professora Lia Regiane, né? O episódio deles, assim, achei. Aliás, vários episódios, né? Sessão de parabéns, trouxeram pessoas assim
E para mim, que sou novo na área, tudo é novidade, então, e vendo muitas pessoas aqui que deram aula para gente, então, poxa, que legal, né? Então, o Roger passou aqui. Aliás, o episódio que vocês contaram a história de vocês, do Roger, achei super legal. Queria depois, se desse, falar a respeito. Mas esse do Gustavo Gatino e da professora Regiane eu achei muito interessante, porque foi justamente esse assunto, né? Da formação, e ela tocou nesse ponto desses cursos, que a gente vê ofertas mil por aí, mas o Gatino falou que o estudo sério continua e está se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, que realmente a gente tem muita coisa para aprender, para pesquisar, e campo tem muito, né, pessoal? Campo a gente tem aí um monte, né? É isso mesmo. E aí eu vou parafrasear algumas palavrinhas que vocês foram dizendo assim que eu achei super interessante, né? Descobertas, se observar. Aí eu faço uma palavra aqui, um pulsar, o contato, né? Que é visceral. Tudo isso me faz lembrar uma campanha, inclusive da UBAN, né? A União Brasileira das Associações de Musicoterapia, a PEMESP aqui de São Paulo, que musicoterapia só com musicoterapeuta, né? E para a gente fortalecer isso, né? Às vezes muitos desconhecem, muitos não sabem, né? É como aquele primeiro capítulo do livro do Bruxa. Ó, para falar em Bruxa, ele está aqui do meu lado. Aqui, Bruxa, vem cá, só um minutinho. Bruxa está aqui conosco. É que todo momento você está enfim, no convívio social, você vai em algum lugar, alguém pergunta, ei, trabalha com o quê? Musicoterapia. Músico o quê? E é isso que o Bruxa traz lá no livro, né? Temos que sempre estarmos falando para as pessoas, às vezes as pessoas realmente desconhecem, né? E é importante, como é importante a gente continuar estudando, o Dani trouxe isso na fala dele, né? A importância de continuar estudando para sempre, né? Ontem, inclusive, estávamos nós aqui, nesse mesmo quadradinho, mas estudando, né? E a importância de continuar, sempre continuar estudando. E assim, gente, o bate-papo tá muito bacana, muito bom, mas a gente já está caminhando ali para o nosso, brincando e parafraseando aí com a Copa do Mundo, não que eu estou assistindo nenhum jogo, mas a gente já está chegando aqui no segundo tempo, não é isso? Caminhando aqui para o nosso segundo tempo, talvez o Dani vai dar uma prorrogação para nós aí, mas estamos aqui já no nosso segundo tempo. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, de algum perrengue, alguma situação que vocês passaram aí na vida acadêmica, que vocês gostariam de compartilhar, seja no estágio, seja em alguma aula, com um paciente. Claro, aquilo que você se sentir confortável de conseguir compartilhar conosco aqui, uma situação, um perrengue, né? A gente sempre traz isso, né, Dani? Que o perrengue por trás também ele nos humaniza também, né? Depois quando a gente olha para trás e fala, poxa, hoje eu dou risada, mas naquele momento foi meio tenso, sei lá. Então, se você quiser compartilhar conosco. Olha, perrengue na área acadêmica está sendo, né? Não foi, está sendo ainda, né? Depois de algum tempo você estudar, você volta meio devagar, né? Você volta meio devagar, e aí você vê a turma com aquele gás todo, né? Você fala, caramba, né? Tô devagarzinho mesmo. Então eu lembro de algumas aulas, o pessoal rapidamente pegando o texto e traduzindo e vendo e coisa e tal. Falei, caramba, tô ficando para trás. E nas conversas com a própria professora, essa que a Bruna vai ter daqui a pouco, né? A Rita, ela é muito ágil, né? Ela é muito rápida, então, em perguntar tal coisa, coisa e tal. Então, outro dia, a hora que eu desliguei, né, da conversa com ela, eu falei para minha esposa, estou com dor de cabeça. Ela falou assim, "Você-" Esse é o meu mundo. Não, porque é um exemplo de envelhecimento de qualidade, um envelhecimento ativo, extremamente ativo. com certeza. A minha esposa falou, você tá gripado, tá resfriado? Eu falei, não, acabei de conversar com a minha orientadora aqui e assim, é uma coisa louca, né? Porque é muito rápido, é um pergunta e resposta muito rápido, aquela sinfonia assim, no prestíssimo, e você tem que ir dando conta e falando, então, né? É, que eu acho muito legal, né? Eu acho muito legal porque é o que vem por aí, né? Eu acho que
de contato com pacientes, como eu trabalho na área de reabilitação, assim, a gente vê sempre uma porção de coisas, né? Coisas que são perrengues legais, outras que não são tanto, né? Coisas que mexe com você, que você procura, né, tirar algum aprendizado, né? Mas são coisas tão legais, né, que acabam virando tesouros assim, né? Aquilo você vai lembrar sempre. Se você conseguir aprender com isso, né? Se você conseguir crescer, isso é muito bacana. No nosso estágio, esse que a Bruna comentou, com as crianças, fazia tempo que eu não trabalhava com crianças e de verdade não tinha mais vontade. Aliás, bastante tempo. De quando eu entrei no Luci, lá a gente não trabalha com criança, né? 15 anos acima, não tinha mais vontade. Mas tendo contato com as crianças autistas lá, nossa, eu fiquei, sabe, voltou a acender aquela chama, e dos perrengues que você vai passando durante aquela sessão de estágio, né? Das coisas que você vai planejando e não vai dando certo, e faz aqui, conserta ali, mas brota uma forma de paixão, né? Uma coisa que me deu vontade, eu até voltei a trabalhar com criança, né? Então acho que é isso que o Gildásio fala, né? Que o perrengue ele humaniza porque a gente mostra esse lado humano nosso e como humano você tem esse sentimento aflorado, né? O perrengue faz você refletir, você muda a postura, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu vou pegar o gancho aí que você comentou a respeito do estágio com o autista e da gente não saber planejar uma coisa e aí não acontece que você planejou e aí de repente você não sabe muito bem o que fazer porque você não conhece bem o paciente, né? Mas acho que o meu perrengue foi esse, né? E eu lembro que a professora explicava tudo sobre o estágio, né, nas semanas anteriores de preparação e aí várias pessoas falavam, tá bom, professora, mas aí a gente faz o quê? Tipo, tá bom, a gente entra na sala e faz o A quê? gente entendeu, né? Mas é para fazer o quê agora, né? Então, esse era o perrengue, né? E assim, como a parte de comunicação é difícil com eles, aí entrava muito da escutativa que a gente tinha que ter naquilo, né? Que é escutando absolutamente tudo, do paciente, da criança que você tá. Então, acho que esse foi o perrengue, pelo menos até a terceira sessão. Aí, quando chegava na última, a gente já estava mais tranquilo. Achei, achei muito legal uma fala do Carlos, e que é justamente isso de entrar, se observar. Acho que esse se observar é muito interessante porque ele norteia todo o seu caminho, assim, né? De como você vai se colocar na frente de um paciente, e isso vai reverberar, enfim, na sua postura mesmo, né? Acho que um dos perrengues que eu me identifiquei é justamente esse de começar o estágio, né? De até o processo de acreditar no que você estudou, sentir autoconfiança mesmo, né? De, de observar que você tem conhecimento, que você consegue, que você. é, eu, por exemplo, até hoje sou, mas eu sou menos por conta da faculdade, eu era muito tímido. Eu acho que essa timidez foi uma coisa que eu tive que rever durante o meu processo de estágio, de, de, de formação mesmo, acadêmica, porque a timidez é em níveis, ela atrapalha no desenvolvimento, no processo, né? Então, acho que esse foi um perrengue que eu passei, assim, de, de me reconhecer como tímido, de trabalhar isso, inclusive em terapia, com professores falando como lidar, como mascarar, né? Como, como ser verdadeiro a si mesmo, né? Para acreditando em você, você acredita, enfim, no paciente, você acredita no processo, enfim. E eu acho que outro ponto também, outro perrengue, é justamente alguns públicos que são possíveis de ser atendidos em musicoterapia, né? Como eu falei, eu faço estágio numa instituição psiquiátrica, e eu tenho contato com pessoal
enfim, da minha idade, né, que tem problemas mais sérios de esquizofrenia, um autismo um pouco mais grave, e isso acaba mexendo, né, subjetivamente, né, de ver uma pessoa da sua idade, de ver pessoas numa condição, enfim, pior que a sua, né, em questão de quadro, em questão de diagnóstico, né, em questão do espaço que ela, infelizmente, está tendo que ficar. Eu acho que essa percepção de si é um processo da formação do musicoterapeuta. Por isso, a importância da pergunta anterior, né, da prática presencial. Esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse processo terapêutico para si mesmo, ele tem que acontecer para você virar terapeuta, né? Isso não só musicoterapeuta, né? Isso qualquer terapeuta, como o Carlos falou, qualquer pessoa que vai trabalhar com pessoas tem que se autoconhecer, né? Tem que saber o que é limitante para si mesmo, e como potencializar, apesar dessas limitantes de si, o processo do paciente, né? É muito interessante observar esses perrengues. Agora, eu que vou parafrasear o Gil, estamos num episódio cheio de parafrases, né? Um comentando sobre o comentário e pegando emprestado a palavra do outro aqui, o que também é bem legal. Acho que traz uma conexão muito bacana, né? Uma fluidez muito legal dessa conversa. E eu vou pegar essa frase do Gil, né? Que ele comentou dessa espécie de nostalgia, né, compartilhar dessa nostalgia também, desse período de formação, esse período de faculdade. O Carlos comentou de alguns episódios nossos, né, bem recente, eu acho que 2 episódios atrás, se eu não me engano, a gente postou um em que eu e o Gil estávamos conversando justamente sobre essas questões, né, da formação, questões relacionadas à representatividade e tudo mais, e como isso vai impactando, como isso vai reverberando na gente e marca a gente, assim, para toda a vida, né? Uma formação bem feita, assim como o nosso próprio processo de desenvolvimento. Um ambiente familiar, um ambiente doméstico ali, uma criação, uma estimulação bem feita, e quando eu digo bem feita, enfatizando os potenciais que aquela pessoa tem, vai trazer referências e consequências positivas, né, para toda a vida. E também, lógico, não vamos excluir ali questões relacionadas à própria personalidade, limitações da pessoa, enfim, não vamos entrar numa questão de análise aqui, mas como esses processos, né, de poder ter uma vivência presencial, de poder observar detalhes e características próprias na aula, antes de ir para um estágio, por exemplo, ou mesmo ter esse período de estágio na qual, ok, eu conheço bastante de teoria do que eu vi até aqui, né? Vamos para a prática e chega na hora da prática, e agora o que eu vou fazer? Mas você tem alguém ali que já está ali para te ajudar, já está ali para orientar, mesmo que não seja exatamente naquele momento da sessão. Mas você já tem alguém garantido que você pode, acabou a sessão, sei lá, já tentar entrar em contato, conversar um pouco, né? Não sei exatamente como é que é no Santa Marcelina, eu me formei na FMU e como tenho a clínica, né? Então, muitas vezes os nossos próprios supervisores já estão ali, terminou o atendimento, a gente já corre ali para a salinha, já conversa com um, com o outro, justamente para pegar orientação, para conseguir se organizar, e isso é muito, muito rico, né? É algo que fortalece muito a nossa persona terapeuta durante esse processo acadêmico, né? Isso é muito importante, eu acho que de refletir também. Com a Rita. Deixo aqui já um grande beijo para Rita também, admiro demais, é uma pessoa que me inspira até hoje, né? Quem não conhece, é a coordenadora do curso de pós-graduação na Santa Marcelina.
É isso Dois. aí. 2 dedos. Mas antes da gente ir para as nossas finalizações, gente, eu queria só confirmar uma coisa com vocês. O Guilherme, ele está fazendo a graduação, né? Então, na graduação as aulas são diárias, é isso? Todo dia, no mesmo período você tem aula? Como é que tá esse esquema? Sim. Nos primeiros semestres eram aulas todo dia. Do quarto semestre, o estágio ele entrou como uma matéria. Então a gente tinha quatro dias de aula, um dia de estágio, e ao decorrer dos estágios no quarto, quinto e sexto semestre, a gente diminuiu as aulas. No sexto semestre que eu estou, eu tenho 2 dias de aula e um de estágio. Certo. E com vocês, Carlos, Bruna, que estão numa pós-graduação, né, concluindo aí uma pós-graduação, como é que é essa rotina acadêmica? A gente começou fazendo 2 dias por semana, às segundas e quartas-feiras, né, à noite, e os estágios. Putz, agora como é que era o horário de sábado, mas eu não vou lembrar a carga horária dos estágios, não sei 9 se a a, meio-dia e se a 40. Bruna lembra. 9 a meio-dia e 40, isso. Nesse semestre que a gente está, a gente teve um módulo justamente de pesquisa científica e foi a última aula que a gente teve. Nós tivemos agora com a professora Daniela, que foi aqui que nos liderou no estágio, né, que a gente fez, que infelizmente por conta aí da volta da Covid a gente fizemos metade, né, e depois tivemos que fazer a outra metade entre nós, né, mas foi produtivo da mesma forma. Mas esse semestre agora foi praticamente assim, os encontros para o TCC, né? Esse módulo de pesquisa científica, né? E esse estágio. Certo, certo. Pergunto porque a gente sabe que temos diversos cursos aí super bem qualificados, recomendados, inclusive pelas associações e tudo mais, que validam, né, a própria associação do estudante ou profissional musicoterapeuta posteriormente, né? Então, dentro dessas variedades de instituições, de cursos, a gente sabe também que existem configurações diferentes, né? Por isso que eu estou perguntando para vocês como que é a configuração de vocês atualmente. Vamos ouvir também comentários e informações sobre outros estudantes. Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz Eufrásio. Estou me formando agora em musicoterapia na Universidade Federal de Goiás, em fevereiro. E as estruturas de aulas do meu curso são bem diversificados. Temos aulas no período matutino, né, em diferentes campos, como na Faculdade de Medicina, no Instituto de Ciências Biológicas, na Faculdade de Educação Física e de Educação. São várias disciplinas que nós pegamos com outros professores de outras áreas para que isso qualifique, que melhore ainda mais a nossa formação acadêmica. Sendo essas aulas no período matutino, nós também temos projetos de extensão, no qual eu fiz parte, que é o projeto de extensão Vida Ativa em musicoterapia comunitária social, com o público intergeracional, coordenado pela professora Sandra Rocha, no qual eu pude fazer parte por um tempo. E esse projeto me proporcionou conhecer o presencial e o online, né? Onde cursos nos foi oferecido para entendermos esse atendimento online em musicoterapia, que foi de muito enriquecedor, foi muito enriquecedor fazer parte desse projeto, porque eu pude conhecer a diferença do presencial e do remoto, né? Inclusive isso também, com certeza, na nossa formação acadêmica, com as aulas, que foi de grande desafio de entender que o ensino remoto, agora, as aulas, a nossa formação como futuros profissionais seriam dentro de casa, os nossos projetos de intenção
qual eu fazia parte seriam dentro de casa, e o meu ambiente de estudo também seria dentro de casa. Isso foi muito desafiador para a nossa formação. E posteriormente, para adentrar nos campos de estágio, que ainda foi, eu acredito que foi de muita relevância, porque adentrar no campo de estágio foi bem desafiador também por conta das aulas remoto, mas que fazendo alguns ajustes eu pude ter maior clareza, poder me aprofundar, poder saber o momento certo, né, de fazer as disciplinas, de saber como seria essas aulas presenciais e elas remotas. Poder ter esse conhecimento e saber qual a importância que devemos tomar para a nossa formação é muito importante, porque a nossa profissão é uma profissão muito complexa, né? Quando falamos das áreas de atuação, elas possuem definições, públicos diferentes, e saber diferenciar, vivenciar isso de forma presencial é extremamente enriquecedor, como agora adentrando no estágio e podendo ter essa experiência prática, presencial, foi muito importante. Eu acredito que sim, o ensino remoto me beneficiou ter esse conhecimento ao adentrar nos estágios, como no CAPES, o qual eu pude estagiar, e também agora no Araújo Jorge, na oncologia pediátrica e musicoterapia hospitalar. Saber reconhecer, né, as dificuldades, as aprendizagens de grande importância na nossa formação que esse período da pandemia trouxe para nós. Foi um desafio, mas também foi um momento ao qual nós teríamos que vivenciar e aprender a lidar com as situações, né? Lembrando que a nossa formação é continuada e que se o curso durasse 5 anos seria perfeito, porque é uma formação de grande relevância e, sendo continuada, eu acredito que podemos ser bons profissionais qualificados para atender e para cuidar do outro, né? É isso, muito obrigado pelo momento e um abraço. Opa, tudo bem, Daniel? Como vai? Agradeço muito o convite de vocês e encaminho esse áudio para poder contar um pouquinho, responder algumas dessas perguntas que você me fez. Fico muito feliz em contar sobre essa minha história, essa minha trajetória ali no curso de musicoterapia. Meu nome é Breno Tomazinho Jesus, eu estudo ali na Universidade Estadual do Paraná, campus Curitiba 2, a qual denominamos Faculdade de Artes do Paraná, FAP. Eu faço musicoterapia, então estou ali no 4º período, finalizando o 4º, entrando no 5º já, no 3º ano, saindo do 2º, entrando para o 3º ano, e contando um pouquinho de como que é a nossa estrutura de aula. O nosso curso ali, ele é matutino, então as aulas elas acontecem no período da manhã, com os estágios aí no contraturno, no caso à tarde. Então a gente tem aula aí todas as manhãs, e à tarde nós temos ali o contraturno, que é o estágio que ele é tanto CAENTE, que é o Centro de Atendimentos em Musicoterapia, estudos em musicoterapia, e temos também os estágios externos, que são feitos em algumas instituições parceiras da Unespar e parceiras também no nosso curso. Então tudo isso, a nossa estrutura é semestral, a matrícula ela é anual do curso, mas as nossas disciplinas são todas semestrais, então a cada semestre os horários mudam, as matérias elas se atualizam, elas mudam também, tem muitas matérias que são continuadas, uma matéria que começa em um período continua em outro, por exemplo, introdução à prática da musicoterapia, que tem no 1º e continua no 2º.
Essa disciplina é uma disciplina muito interessante do segundo ano, porque ela vai trabalhar essa questão muito prática da musicoterapia inserida nos diversos contextos aí da sociedade. Então são feitas visitas, observações de atendimentos ali no CAENT e também fora, em lugares, em espaços que nós futuramente aí no próximo ano, no caso eu, também iremos poder vivenciar. E contando um pouco de como foi os impactos da pandemia, eu entrei bem no ano de 2021, então nós estávamos ainda num ano já um pouco mais andando, as coisas caminhando no EAD, mais, de forma mais funcional, diferente do que foi no ano de 2020, que foi uma grande bagunça por causa desse início, ninguém sabia se ia, se voltava. No ano de 2021, então, tudo que a gente fez foi através do EAD. Eu não fiz estágios, estava no primeiro ano, agora no segundo, indo pro terceiro, mas a pandemia ela traz diversos impactos, e quando eu digo para você impactos, eu me refiro principalmente às disciplinas práticas. E no primeiro ano, como o nosso curso ele vai muito para a área da formação musical no primeiro ano, da formação musical desse futuro musicoterapeuta, eu digo que as questões mais complicadas foram disciplinas como rítmica, por exemplo. Certo? Então a rítmica é uma coisa que você precisa estar presencial para você estar num grupo e se envolvendo num grupo, trazer aqueles exercícios que a gente observa dentro da teoria musical. A própria percussão é uma coisa muito complicada de se fazer no online, as disciplinas práticas como o próprio violão. Então acho que esses foram os maiores desafios que a gente enfrentou, pelo menos eu enfrentei nesse primeiro ano. Foi essa dificuldade de entender e de entrar aí de mergulho nessas disciplinas mais práticas do curso. Eu acho muito importante, eu sendo muito sincero, a estrutura robusta da formação de musicoterapia. Eu acho que 4 anos, até 4 anos não são necessários para abranger tanta coisa das quais nós gostamos, das quais nós buscamos nos alimentar para a nossa formação profissional. Eu acho muito importante essa formação, que ela é continuada, tanto a formação dos 4 anos até uma pós, um mestrado, doutorado. Eu acho isso extremamente importante. Tenho desejos de poder ingressar no mestrado, se der tudo certo, em um mestrado de musicoterapia, que a gente tem o sonho de abrir aqui na Universidade Estadual do Paraná. Então uma coisa é um sonho nosso, mas que é muito bom. A gente tem essa continuidade, professores que nos auxiliem também na prática de estágios, das próprias vivências. E essa é a nossa forma de ser, é a nossa forma do curso. Eu sou representante discente também no curso de musicoterapia da FAP, então eu digo por todo o curso, esse é um desejo nosso, e que 4 anos ainda é pouco para a gente aprender tantas coisas que são importantes na formação nossa como musicoterapeutas. Então eu brevemente falei algumas coisas para você, bem rápido, mas eu gostaria já de agradecer aí pelo contato e espero que esteja satisfeito aí com as respostas, com as questões colocadas. Até mais, valeu! Olá, Daniel Santana, tudo bem? É um prazer falar contigo novamente, que é o Fernando Cosentino. Eu estudo aqui na Senso-PEG de Joinville, Santa Catarina. É um curso muito top, que é um prazer de conhecer professores extremamente sábios, né? E também que já atuam na área em diversos segmentos. A estrutura da nossa aula do curso aqui de pós-graduação em musicoterapia, ela acontece mensal, né? Sempre finais de semana, onde diversos assuntos são repassados anteriormente, e com aulas mais ou menos assim, mais práticas, né? Durante esse final de semana a gente pega o conhecimento, né, que a gente teve de forma de leitura e tudo mais, né, e faz de forma prática nesses 2 finais de semana. Então é um curso bem pesado, assim, é um curso bem legal, porque ele traz mesmo conhecimento de cada matéria, da vivência clínica, vivência do dia a dia do professor também, que já atua no segmento, né. Esse curso ele também foi gravado na parte da pandemia, né, por os impactos sociais, né, comportamentais. Eles fizeram algumas mudanças no curso. Para nós não tivemos aqui, não paramos durante a pandemia, porque pegamos já um pouco já aqui mais estruturado. A gente respeitou todo o procedimento no tempo da pandemia, mas as nossas aulas foram todas presenciais, né? Então a gente conseguiu manter
conseguiu manter, teve ali alguns cuidados, algumas aulas que foram passadas para frente e tudo mais, mas conseguimos manter nossos estudos na pandemia, né, respeitando todos os limites. Foi uma vivência nova, né, até porque a gente lidou com perdas, né, de familiares e tudo mais, e a parte emocional, a parte da saúde mental, ela dá uma abalada, né, Então a gente, com o estudo, a gente acaba focando um pouco, até porque para preencher, né, o que estava faltando na pandemia, e também ficar mais junto da família, que a gente observou essa parte mais social mesmo, e que pegou mais pesado, né? A importância, cara, de uma estrutura robusta na formação de musicoterapia foi o que me levou para essa pós-graduação, no caso aqui em Joinville, quando eu olhei inicialmente no site da UBAN, conheci todas as entidades que ofereciam esses cursos, né, de musicoterapia, seja graduação ou pós-graduação, e foi onde eu conheci a Sensupec. Olhei a grade curricular, conheci os professores ali por ali, né, os nomes, dei uma pesquisada legal dos professores, e observei que os assuntos, cara, eram muito legais, tinha muitos assuntos, e o que mais me chamou a atenção foi a parte, cara, do estágio, né? Do estágio. O estágio, ele é bem provocativo, né? É um estágio bem grande. Por exemplo, eu estou no início do estágio agora, estamos, a turma toda, né? No início do estágio. E é um estágio que ele te provoca mesmo a viver isso, cara. Diariamente, com parceiros e tudo mais, né? E a gente acaba ali aprendendo mais agora na prática mesmo, colocando em prática. E logo mais passando pelo estágio, fazendo TCC, e aí sim, cara, a gente está sendo preparado agora. A gente sai preparado para um futuro promissor, sabe? Esse curso, para mim, ele é um futuro legal, porque a validação clínica, nesse caso, no meu caso, né? Com pai de autista, tenho filhos autistas, e a vivência, assim, esse curso, ele vem mesmo para validar um trabalho futuro, um trabalho profissional mesmo. Então a gente fica assim alegre em saber que todo esforço, passando por todas essas matérias, agora estágio pesado, as vivências, professores capacitados do nosso lado, ele te deixa preparado para te entrar numa área profissional, E cada um se especializando em suas áreas específicas, né, seja atendimento infantil, seja gerontologia, seja saúde mental e por aí vai, a gente se torna preparado para ter um atendimento profissional, assim como muitos que já existem, né, que a gente se espelha muito mais, né. É um curso que a gente só agradece, a gente agradece aos professores, Daniel é um deles, né, Daniel foi uma aula top, a gente aprende muito com ele também, e a gente tem assim muito a agradecer a seriedade em que associações e professores passam na hora de uma pessoa procurar uma graduação ou uma pós-graduação. Isso ela faz a diferença na vida do profissional, né? Com bastante horas, vivências de horas, né? De anos de estudo e depois um estágio robusto que te prepara para um trabalho profissional de não engano, né? De um trabalho assim sério, um trabalho, né? Que a gente faça no dia a dia, que possa fazer mesmo a diferença na vida das pessoas, na área da saúde e também da educação. Tá bom? Um forte abraço, eu espero estar ajudando vocês aí. Tamo junto, sou um grande fã de vocês, um forte abraço. Valeu! Olá, meu nome é Graziela Cruvinal Milione. Eu sou estudante de musicoterapia da instituição Sensupeg. A estrutura do meu curso é composta por aulas mensais de 1 a 2 disciplinas a cada encontro. A pandemia foi um processo que impactou muito a nossa vivência, nosso dia a dia, nossa rotina, nossas relações, e tudo isso contribuiu com muitos impasses e desafios. O início da formação foi muito incerto pela demanda pandêmica, adiamento de datas, vacinas sendo produzidas, esperando ansiosamente por essas vacinas, a insegurança da exposição, a ansiedade ao extremo. Então, o início da minha formação de musicoterapia foi muito marcante nesses aspectos.
Sou muito feliz por ter tido poucas aulas online, a maioria delas foram presenciais. Dessas aulas online, algumas foram devido ao distanciamento por lei, no período que a gente teve as aulas, e outras por professores que contraíram o Covid na época. Mas o aproveitamento foi muito positivo dessas poucas aulas online. Mas se eu pudesse escolher, com certeza, seriam todas as aulas presenciais. A estrutura da formação de musicoterapia deve ser muito bem consolidada, porque musicoterapia é sinônimo de extrema responsabilidade. Desde a seleção da docência, dos conteúdos, das abordagens em sala de aula, da dinâmica, do comprometimento e diálogo entre o professor e aluno, do estágio bem estruturado e bem amparado. Tudo isso resulta em profissionais qualificados e preparados. O contato do aluno com aquele professor aberto e disposto gera motivação, persistência e gosto pela musicoterapia. E isso faz uma completa diferença. Isso realmente não pode faltar numa estrutura de formação em musicoterapia. Um professor apaixonado pelo que faz. Oi, meu nome é Laísa Mito Pinguelo. Eu sou estudante do curso de bacharelado em musicoterapia na Unespar, Universidade Estadual do Paraná. O curso ele é estruturado da seguinte forma: nós temos aulas todos os dias. Os 2 primeiros anos são mais voltados para o ensino da música, mas já com disciplinas próprias da musicoterapia, como a epistemologia da musicoterapia, áreas de atuação. E a partir do 3º ano tem estágios. O primeiro estágio tem o interno e o externo, né? O interno é feito em dupla e o externo é em grupo, com a supervisão de um professor. Já no 4º ano, você que procura os estágios externos, né, e faz sozinho, mas com o acompanhamento de um professor também e um supervisor no ambiente em que você está fazendo esse estágio. Eu ingressei em 2020 no curso, então eu tive 1 semana de aula e entrou a pandemia. E as aulas foram para o remoto, né? Então eu perdi todas as vivências que ocorreriam em grupo, em sala de aula, e ficou reduzido a aquela distância que a tela do computador trazia. E aí, em 2022, esse ano, né, quando voltou, nós já caímos de paraquedas nos estágios. Então a insegurança por não ter tido essas vivências, né, foi muito grande. E aí que veio os professores para acalmar a gente, dizer: não, a gente tá aqui com vocês. A supervisão de estágio e a orientação de estágio se mostrou muito importante e tornou possível, né, que mesmo com o ensino remoto por 2 anos, nós fôssemos para a área clínica e para a área externa, né, trabalhar com grupos e tal. E realmente, o ser presencial faz toda a diferença, porque você tem uma dúvida, encontra com o professor no corredor, já dialoga, compartilha os sentimentos, angústias, pede auxílio, e ter esse contato direto realmente é muito importante. Esse ano, né, a gente começou a ter as vivências presenciais e ampliou, assim, como eu falei, ficou muito reduzida, né, no online, e agora presencialmente já dá outra perspectiva de atuação, outras ideias que os artigos e o online não permitia que a gente vivesse, né?
E a estrutura do curso ser presencial, ser contínua e com a supervisão dos professores faz toda a diferença para a nossa formação. E acho que é isso. Muito obrigada. Bom, meu nome é Leandro Lara, sou licenciado em música pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou cursando no momento outras especializações da área musical e finalizando essa pós-graduação em musicoterapia pela Faculdade Sensupeg, pelo Polo de Ponta Grossa, Paraná. Bom, em relação à estrutura do curso, as aulas são muito estruturadas, todos os professores são mestres e doutores, com uma metodologia didática maravilhosa, né? Então isso faz com que o desenvolvimento do curso esteja sempre em alto nível e, consequentemente, alcançando bons resultados. Em relação aos impactos, né, que a pandemia trouxe então, para a formação, no meu ponto de vista, a pandemia prejudicou muito em relação ao emocional, né? Onde você acaba perdendo um pouco do foco do curso, assim, do estudo, justamente por pensar mais no outro, né, nas perdas, e se torna difícil, né, estar vivenciando algo de tamanha proporção, né? Sem contar também com a falta do contato, né, daquele abraço, do calor humano impedido pelo distanciamento social nos encontros presenciais. Infelizmente, algumas aulas tiveram sim que ser online, mas também o que nada prejudicou no aprendizado pessoal de cada um, né? E também quem se propõe a fazer cursar uma pós-graduação não vai contar também só com o material sugerido pelos professores, né? Então esse é o mínimo. Então a gente tem que estar correndo atrás sempre de mais fontes para estar ampliando o nosso conhecimento. Bom, em relação à formação, né, a estrutura da formação em musicoterapia, né, as aulas presenciais, felizmente a estrutura do meu curso não deixou nada a desejar, tá? Então o polo da Sensupeg de Ponta Grossa, Paraná, está de parabéns. As salas de aula utilizadas estavam sempre equipadas com os materiais e equipamentos necessários para cada aula. O estágio, para mim, particularmente, foi um divisor de águas, tá? Porque mesmo trabalhando há aproximadamente 30 anos com ensino musical, eu trabalho muito com aulas de violão e piano, então conhecendo todos os benefícios, todos não, né? Mas assim, conhecendo muitos dos benefícios da música. Ao me deparar com essa outra face da música, agora agindo terapeuticamente em meus pacientes, e já trazendo assim bons resultados, me fez crescer muito como profissional e ser humano, sabe? E acreditar ainda mais no poder curativo da música. Em relação às vivências, nós trabalhamos nas aulas muitos casos reais e fictícios de experiências trazidas por alguns professores. Isso nos abriu muito a mente, né, no sentido de estar sempre preparado, né? Acho sim que poderia ser trabalhado um pouco mais, mas de qualquer forma aprendemos assim, a ter um pouco de jogo de cintura, né, a entender que cada caso é um caso, né? Então, que muitas vezes acontecerá assim de nos prepararmos para uma sessão, né, para um paciente específico, e chega na hora da sessão, aquele paciente está com um humor completamente diferente do de costume, né? E com isso a gente precisa abortar tudo que foi planejado e improvisar assim, algo que vem de encontro com as necessidades específicas, né, desse paciente para aquele determinado momento, né? Ou seja, por mais vivência, né, que se tenha praticado, você deverá estar sempre preparado para essa surpresa, né? Então, seu conhecimento
amor pela profissão, com certeza lhe ajudará assim, a superar todas essas surpresas que vierem pelo caminho. Olá, meu nome é Rizieri Souza e eu estou cursando o 8º período de musicoterapia na Universidade Federal de Goiás. Aqui, as aulas são diárias e presenciais. Além disso, o curso tem a duração de 4 anos, que são 8 períodos. Durante a pandemia, o curso passou por uma adaptação virtual. Apesar desse formato, ele continua tendo aulas nos horários específicos e com a presença dos professores. Algumas dificuldades encontradas na formação devido à distância, por conta da pandemia e o distanciamento social, ficaram mais evidentes em disciplinas práticas, como as aulas de instrumentos ou alguns aspectos mais próximos de estágio ou atendimento, como, por exemplo, as visitas técnicas. Com o retorno do presencial, foi nítida a diferença de aprendizagem de conteúdos mais práticos. Uma coisa é você estudar, de forma teórica com objeto, outra coisa é você estar próximo e ver ele de pertinho, sabe? Outra coisa que fica bastante evidente é quanto ao volume de conteúdo estudado. Aqui o curso possui mais de 3.000 horas, bebe de diversas fontes de ensino, se baseia em bastantes áreas do conhecimento, E mesmo assim eu sinto que falta muito para estudar. A musicoterapia não é uma ciência que rasa, Ela é uma ciência bastante densa e profunda. Ela se preocupa com o ser humano de forma integral, em todo o seu biopsicossocial. E é muito mais do que só uma disciplina, não é só ser bom musicista ou ser bom só em terapia, A musicoterapia é a ciência que ela entende o ser humano em cada compasso de sua vida, Ela entende o ritmo, ela entende a melodia, ela entende cada sonoridade que o ser humano pode produzir. E só o musicoterapeuta consegue entender, através de todos os elementos da música, e colocar de forma terapêutica, como vai levar esse paciente a um estado de prevenção, saúde, tratamento, de bem-estar, proporcionando sempre o melhor. E é isso. Bom dia, professor, tudo bem? Eu sou Marcos Antônio das Neves, da turma de São Paulo, de Musicoterapia Lato Sensu, pós-graduação, Paulo da Penha, finalizando esse ano, presencial, e sendo um sábado e um domingo por mês. O processo com relação à pandemia fez com que nós tivéssemos algumas aulas em EAD, os encontros presenciais virtuais, mas a importância é praticamente 100% com relação aos estágios, que a gente acabou não tendo essa expertise por conta até mesmo da própria pandemia em si. A gente espera que melhore para os próximos anos. E é isso. Oi, meu nome é Thiago Mota, eu sou aluno do último período de musicoterapia na Universidade Federal de Goiás, que é a UFG. E o curso lá na UFG, ele é todo no período matutino, prioritariamente, na verdade, menos no último ano, que por conta do estágio obrigatório a gente acaba estudando de manhã e estagiando à tarde e fica integral. E falando um pouco de como foi meu processo de formação, eu vou separar ele em 2 estágios, que seria o durante a pandemia, que ele foi feito de maneira remota, as aulas, que foi o EAD, e o modo presencial mesmo. E é perceptível em como a modalidade online ela foi prejudicial em relação à modalidade presencial, pois apesar da carga horária das disciplinas serem as mesmas e os professores trabalharem,
para não perdermos o conteúdo das disciplinas, a gente acaba com déficit em experiências e vivências. Por exemplo, tem muita matéria como musicoterapia em grupo, por exemplo, que durante as aulas a gente fazia uma vivência de grupo mesmo, dentro da sala de aula com os outros alunos, enquanto a gente aprendia a teoria. E no online é mais difícil disso acontecer, como por exemplo os instrumentos. Às vezes quer trabalhar tal instrumento e às vezes as pessoas não têm, ou então o ambiente que a pessoa tá é muito barulhento e ela não consegue ficar com o microfone aberto, então a câmera ligada. Então teve muitas dificuldades em os professores trazerem essa vivência pra gente, que na minha opinião é a essência do curso em si, as experiências e as vivências. Pois não importa o quanto estudamos a teoria, precisamos viver a prática, principalmente na faculdade, que é um momento de aprendizagem. Pra gente ir finalizando, eu queria saber se vocês têm alguma dica, alguma sugestão que vocês deixam para quem está já cursando, né, o curso de musicoterapia, seja numa graduação, seja numa especialização, né, que mensagem que você deixa, que recado que você deixa para quem está cursando ou para quem tem interesse em cursar. Eu diria que para quem está interessado em cursar, entrar sabendo que vai mudar muito a sua perspectiva com relação ao que é música e a maneira como ela age no ser humano e como ela pode interferir beneficamente. E isso também te dá uma responsabilidade muito grande de saber usar da maneira correta, responsável, com inteligência. E uma coisa que me ajudou muito foi ler bastante, né? Principalmente, não só tanta parte histórica, como o surgimento das associações e tudo mais, mas relatos da vida real de pessoas, né? De como elas, do que aconteceu, de como foi feito, né? E principalmente também esses relatos que tem no TED, que são muito legais, de pessoas usando a música, né, em musicoterapia e relatando na vida real como que aconteceu. Eu acho que isso traz bastante da parte que não é prática, mas é real, sabe? Bom, eu faço as palavras da Bruna as minhas, né? É muito legal você entrar no curso de musicoterapia, os que já estão cursando, de preservar essa abertura, tanto para as experiências, tanto para os conhecimentos, e para a musicoterapia em si, né? Buscar artigos, buscar relatos, buscar palestras, simpósios. Rola um monte de palestra. Aqui em São Paulo, a APMESP, ela tem um monte de simpósios que ela faz durante o ano. A UBAN promove também. A própria FMU, ela tem Semana da Musicoterapia, que agora no segundo semestre do ano, né? Tem que ver direitinho as datas, mas enfim, tem muita coisa rolando em musicoterapia, não só aqui no Brasil, né? Claro, na, na América Latina, na Europa tem muita coisa. Então, acho que sempre se manter em alerta, porque é isso, né? A área, a gente aprende muita coisa na faculdade, de teóricos antigos, tal, mas a área ela vai se transfigurando a todo momento, né? Ela é uma coisa viva mesmo, né? Então, sempre se manter informado, sempre observar, participar de simpósios, de se aproximar das referências da área de musicoterapia, né? Acho que esse último ponto que eu puxei acho que é a parte mais importante para mim, né? De ouvir e tentar, e pelas oportunidades, trabalhar com pessoas referências na área, né? Como a Bruna e o Carlos trabalham com a Rita,
eu tenho a oportunidade de trabalhar com a Cléo Correia, enfim, é, a gente ter esse contato com pessoas experientes e com as novas perspectivas que estão saindo por aí, né? Então, acho que essa flexibilidade é importante para quem está no curso, né? E para quem vai entrar, eu acho que é, é, é um curso, pelo menos pela minha visão, né? Quando eu entrei, era uma área de muita descoberta, assim, né? Porque o nome musicoterapia, ele enfeitiça, né? Ele tem esse encanto, né? Da gente, esse encanto, justamente da gente não saber ainda o que é, mas por conta de ter música, da gente saber o que é música, e saber, mesmo que inconscientemente, desse potencial terapêutico que a gente comentou aqui, da música, ele enfeitiça, né? E eu acho que esse encanto da musicoterapia, ela chama e, e, ela, e ela se preserva quando você entra no curso. É um curso que você não só vai poder ajudar outras pessoas, vai poder auxiliar reabilitação, preservação de habilidades, de desenvolvimento, em diversas patologias, em diversos públicos, em diversos contextos, mas também é um caminho de autoconhecimento. Para mim, é uma filosofia de vida a musicoterapia, né? De como se colocar no mundo, como se relacionar com o outro e como se relacionar com o seu contexto sonoro, né? E eu acho que a área da musicoterapia, ela trabalha muito isso, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, né? De que experiências musicais como o silêncio, eles são muito colocados para baixo. A gente não tem experiência de silêncio, por exemplo, no nosso cotidiano. Musicoterapia, ela tenta dar voz, tenta dar luz a essas experiências que a gente não tem sonoramente falando no nosso cotidiano, né? Esse para mim, é um ponto importante do encantamento da musicoterapia para quem se interessa em fazer, né? Eu diria, tentando complementar, que a musicoterapia é relativamente nova, tem muito campo aí para a gente poder descobrir ainda um montão de coisa. E aproveitando aí uma frase da professora Cléo Monteiro, que ela falou uma frase assim com bastante bem simples, assim, de maneira bastante natural, mas achei muito legal, porque ela falou assim: trabalhar com música, que é uma coisa que a gente ama, e ainda poder ajudar as pessoas, você quer coisa melhor? É verdade, que maravilha, né? Quer dizer, você está usando uma ferramenta que você gosta tanto, né? Uma ferramenta tão potente, e você ainda está beneficiando o outro, né? É fantástico. E eu deixaria a dica aqui para que as pessoas escutem, né? Fazer um jabazinho desse podcast aqui, porque para mim foi show de bola, de verdade, pessoal. Para mim assim, foi me posicionar, sabe? Não estou querendo encher a bola não, mas vocês estão de parabéns. Acho que a ideia foi fantástica e de me posicionar mesmo no meio, né? De conhecer as pessoas, de ouvir as pessoas falando, né? A gente teve a indicação desse podcast no começo do ano. A Késia, que participou com vocês aqui, ela havia passado o link do episódio dela, e aí comecei a ouvir e falei, puta, que legal. E aí, isso, vocês começaram 2020, não foi, Daniel, que você falou? Segundo semestre de 2020, não é? Quer dizer, eu comecei a ouvir agora, no começo desse ano, então tinha um ano e meio aí, 3 semestres para ouvir, nossa, me deliciei voltando do serviço, ouvindo, né, 1 hora até chegar aqui em casa, e assim, para mim serviu de verdade, gente, como aula, sabe? Ouvir os profissionais, ouvir a troca de experiências, vocês comentando, assim, muito legal, muito bacana. Eu acho que isso torna a experiência do musicoterapeuta muito mais ativa, né? Porque você ouve os pares falando, né? Show de bola. Então, de parabéns. E não imaginava estar aqui, né?
Quando a Rita falou, falei, caraca, não atravessa, hein? Isso. Valeu, gente, valeu, obrigado. Nossa, mas nós agradecemos vocês por estar aqui conosco, né? Logo, logo, já está aí, já é, né? Já são musicoterapeutas, né? Talvez o que vai conclamar é só mesmo o certificado de conclusão de vocês, né? Mas colegas de profissão, né? Juntos e unidos aí para que uma profissão possa crescer ainda mais, né? Então, meu muito obrigado à Bruna, ao Carlos, ao Guilherme, né? A gente sabe que quando a gente ainda está estudando, a gente fala, poxa, mas eu estou estudando, o que eu vou falar? E, poxa, todo mundo aqui desenrolou super bem, falaram super bem, se colocaram com profundidade, né? E eu acho que esse é o primeiro também de muitos que virão, né? Acho que vocês que estão aqui também agora já pode, como que é, Dani? O Dani sempre fala, aqueles que já vieram aqui agora já é os prata da casa, né? Então isso também anima aqueles que estão aí muitas vezes, não sei se eu vou, tô com vergonha, e vocês estavam aqui, é super isso, é um bate-papo, mas um bate-papo com profundidade, um bate-papo com aprendizado, né? Não pensem vocês também que posso falar por mim, e eu acho que o Dani também sai daqui e todo podcast, seja com profissional, também com estudante, é sempre um aprendizado para nós. Então, nosso muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você também que nos escutou até agora também. É sempre um prazer ter a sua audiência aqui conosco. A gente sabe que é sempre um desafio, né? Tentar trazer assuntos também que vão de encontro àquilo que as pessoas também, e a nossa comunidade, aqueles também que não são da musicoterapia também, possam escutar também e refletir, tirar suas conclusões. Então, mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado. É isso aí, Dani. Muito obrigado também, Dani. É isso aí, Gil. Eu que agradeço, né? Primeiramente a você, como sempre, abraçando aí as loucuras, as ideias, de vez em quando torrando sua caixa de mensagens, de ideias de Gil, e aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, obrigado sempre pela parceria. Hoje um obrigado especial aqui para a Bruna, para o Carlos, para o Guilherme, por terem aceitado, estarem disponíveis aqui pra gente. Atrasamos um pouquinho a Bruna, desculpa, Bruna, já vamos liberar você, né? Mas eu já conversei com a Rita, ela falou que tudo bem, então tá tranquilo. Mas obrigado mesmo vocês por aceitarem trocar essa ideia com a gente, né? E desejo muita sorte, muito sucesso para vocês nessa caminhada nova, nessa nova jornada que vocês vão começar, né? Em breve, enquanto musicoterapeutas, não mais estudantes, e sim profissionais musicoterapeutas. Todo sucesso para vocês, tá? E para vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanharam até aqui, também deixo o nosso muito obrigado. É sempre um prazer, uma honra, uma alegria imensa poder abrir esse espaço de trocas de ideias, né, para nós, eu e o Gil, aprendermos muito com quem a gente convida aqui e compartilhar todo esse aprendizado que a gente tem, que a gente traz para vocês que estão nos ouvindo, que nos apoiam aí, ouvindo o nosso podcast, né? Então, deixamos aqui o nosso muito obrigado. Por falar em apoio, antes de encerrar, acho válido a gente colocar, estamos finalizando a nossa temporada, mas ainda assim temos a nossa campanha ativa lá no Apoia-se, né? Então, nosso podcast a gente faz aqui com muita dedicação, com muito amor, mas a gente também tem ali algumas necessidades que podem ser melhoradas com o seu apoio, né? Então, você que tem interesse e possibilidade também, né, de nos ajudar com uma contribuição financeira mesmo, a gente tem um financiamento coletivo aberto lá no Apoia-se. Vocês podem acessar no apoia.se/através, lembrando através com a letra Z, e lá qualquer valor já é válido, já vai nos ajudar bastante, e a partir de R$20 vocês vão receber também algumas recompensas especiais, né, exclusivas ali, ok? Gente, muito obrigado por hoje. Já vão se preparando que logo logo vocês vão colocar a canequinha de vocês do lado da nossa, né, na nossa sala dos microfones também. Espero poder encontrar muito vocês, trocar muita ideia com vocês, seja aqui no Através, em congressos, em fóruns ou em outros eventos, ou mesmo profissionalmente, por que não, né? E para vocês que nos ouvem, muito obrigado. A gente se encontra num próximo episódio. Através, o podcast.